Chuchus, então iniciando a gravação, tá? Nesse momento, boa tarde a todo mundo. É, vamos lá, vamos para a última parte do reino Plantae, que é a parte fisiológica também, mas é uma parte fisiológica da. Fala, Rafa. Rafa, quer falar? Tá, acho que foi engano. Da parte fisiológica, mas é uma parte é, é, mais micro, né? É do funcionamento da célula vegetal. Então a gente viu lá, né? Vocês já estudaram isso, toda a estrutura de uma célula, inclusive da célula vegetal, onde tem a parede celular, onde há a membrana plasmática, o citoplasma, as organelas, né, específicas das plantas. Então, por exemplo, cloroplasto, né, da célula vegetal. É, planta também vai ter mitocôndria, né, para produzir energia. Aí vai ter lá o núcleo dela, né, a membrana nuclear, né? E a gente sabe que a vida, ela acontece na célula, né? A vida, ela acontece no meio intracelular. Por quê? Tudo que é, tem a ver com você, tudo que você olha e você olha no espelho, né? Ah, você está falando de planta. Eu quero falar de gente porque é para você sentir isso, sabe? Sentir a energia de saber a célula, né? Então, assim, quando você olha no espelho, né? Quando você olha no espelho. Samuel, por que você não deu boa tarde ainda? Você entrou atrasado, né? Vai ter quando a sala abriu, eu só não dei boa tarde. E acabou de sair um troço errado ali que eu não sei o que foi. Não foi você. Eu achei que você estivesse dando aqueles ataques assim dos Não, japoneses, assim, tipo Hadouken. não. Eu acho que Vou foi parar o na negócio quando. gravação. Então, voltando à gravação aqui. Então, quando a gente olha para o espelho e aquilo que a gente está observando, muitas dessas características, elas estão dentro da nossa célula, né? Para falar que é a maioria, né? Exceção do quê? Por exemplo, pode acontecer. E hoje, por exemplo, a indústria da moda, né, da estética, né, as meninas estão colocando cílios postiços, né, aqueles cílios que são colados. Alguma menina aí da sala já colocou? Eu coloquei outro dia, fiquei com os olhos que nem uma vassoura, assim, ó, me achando. Mas eu mudei a aparência, né? Eu não mudei aquilo tá no meu DNA, porque aquilo que eu colei aqui nos meus cílios, é, aquilo eu mudei só a parte fenotípica da coisa, né? É igual o meu cabelo eu de vez em quando eu faço mechas, né? Ah, eu nasci, tá no meu DNA essas mechas? Não, tá? Então, tirando essa situação, né, de eu ter mexido, eu ter implantado alguma coisa, mas tudo que eu tô vendo aqui, né, tirando essa parte que eu posso mexer, tá na minha célula, tá? Ah, Fernanda, como assim? Gente, o eu ter um nariz, uma narina, duas narinas, né? Eu ter uma língua, dentes, um pavilhão auditivo, eu ter a sobrancelha, tá tudo no meu DNA, tá? Alguém aqui na sala tem aquela voltinha aqui no cabelo, assim? Um biquinho que faz? Tipo o biquinho do Conde Drácula? Alguém da turma tem isso? Me fala aí.
Olha aí no espelho, vê se você tem essa pontinha aqui, ó. Tipo, eu não tenho essa pontinha, né? Mas tem gente que o couro cabeludo vem até aqui embaixo, assim, formando um biquinho. O nome daquilo ali é chamado de. O Luiz tem, né? O nome disso aí é chamado de bico de viúva. É uma condição genética, né? Então, assim, o Luiz tem seu gene, né? Essa informação de que tem esse biquinho aqui, e eu, Fernanda, não tenho, porque eu não tenho esse biquinho. Então, assim, o eu ter braços, né? Ter garganta, ter uma língua, ter lábios, olhos, né? Inclusive a cor dos olhos, tudo isso tá lá no meu DNA, tá? Inclusive como funciona o meu estômago tá no meu DNA, ok? Então vamos pegar isso, vamos colocar para a planta. A planta ela é feita de célula também. Logo, a, a, a forma de funcionamento dela tá no DNA dela também, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, não da parte genética, tá? Porque a gente já estudou isso bastante, primeira lei de Mendel, segunda, né, a lei de Morgan. Já falamos bastante desse assunto, vamos falar mais agora da parte do funcionamento, né? Porque para eu falar agora, para eu raciocinar, para eu, enfim, me movimentar, rir do jeito que eu ri, produzir um monte de endorfinas, né? Nem endorfina, neurotransmissores, né? Que são ocitocinas, né? Que são bons assim para gente, para poder dar uma animada, né? Que ele é muito bom, né, para a saúde. E isso tudo, né? Aconteceu para que eu pudesse conseguir fazer essas coisas, né? Me movimentar, falar agora, chorar, dormir. Eu gasto energia. Para fazer tudo isso, eu preciso de energia. E da onde vem essa energia? Me conta aí. Da onde vem essa energia que eu tô gastando? Comeram? Todo mundo já almoçou? 2 horas da tarde é para ter almoçado já, né? Da onde vem essa energia? Escreve aí para mim. Que tipo de alimento, Samuel? Então, quando a gente come, né, tô almoçando, tô tomando café, tô jantando, eu como para quê? Obter energia e os nutrientes, movimento, né? Que tipo de alimento que a gente consome que é mais energético? Hidratos e lipídios, ótimo. Lembra também que proteína também pode virar energia. Não é o ideal, mas também pode, tá bom? Beleza. Então, ó, o Samuel deu exemplo de carboidrato. Pão, bolo, biscoito, açúcar, que você. O seu corpo gerir, né, gerir e vai converter aquilo ali em o quê? Energia. Né? Então, a quebra da glicose, né, é virar energia. Mas isso que eu estou falando, ó, um bolo, uma você olhar fundo a origem, qual é aquele tipo de alimento? É orgânico ou orgânico? Ah, falhou aí, né? Deu uma sinalização aqui para mim. Isso aí, Luiz, é orgânico. Então eu sei que veio de um outro ser vivo, ok? Exemplo, as plantas, né? Pode ser também uma alga, que ela faz fotossíntese, né? Então, mas aí vamos pensar, o boi, ele vai me dar o aporte da proteína. Da carne, por exemplo, né? A carne que ele me dá, ele vai me dar um aporte de proteína. Lembrando que não existe só proteína de origem animal. Mas o carboidrato, a maior parte do carboidrato que eu consumo, tipo, a totalidade praticamente, né? Ela vem de origem vegetal, Luiz, tá? Então, quando você pensa lá em arroz, que é rico em carboidrato, banana, batata, o pão, né, que é feito com trigo, tudo isso aí é de origem vegetal, tá? Então, e como que a planta conseguiu produzir a estrutura dela? Para ela viver, ela precisou de fazer o quê?
Então a gente estudou lá meristemas, a gente estudou o caule, tipos de folhas, os frutos, como que produz o gametófito, como que esporófito é produzido, né? Vasos condutores xilema-floema, tudo aquilo ali. A planta só conseguiu produzir por quê? Primeiro que ela tinha células-tronco, né? Que foram crescendo ali, se desenvolvendo, né? Mas depois ela fez isso aí que o Luiz falou, fotossíntese, tá? Ela precisou de fazer a fotossíntese, que é o quê? Qual é o objetivo da fotossíntese, Luiz? Não tô vendo o Paulo participar tem um tempo. Bruno também não. Cadê essa galera? Gerar nutrientes? Que nutrientes? Só para assistir não, Paulo, é para participar também aqui. Quero ouvir você falando aqui, escrevendo, garoto. Olha lá, hein? Produzir alimento para planta, isso aí, Arthur. E qual é o alimento da planta, Arthur? Eita! Aí você dá uma facada no meu coração. Qual o alimento da... Isso aí, Samuel, glicose. Isso aí, Bruna. Bruna é uma pessoa alinhadíssima, olha. Ela vai escrever a fórmula ainda da glicose. Fórmula química. Que maravilha. Então, ó, cadê o perigoso aí? O Arthur, cuidado aí. O que que a planta faz? Ela pega o CO2 para poder produzir a glicose, mas o que ela utiliza é a glicose, tá bom? Então, ela vai utilizar a glicose para poder gerar energia para ela. Ah, peraí, ela vai produzir glicose para gerar energia para ela. Significa que planta faz respiração celular? Sim ou não? Planta também faz respiração celular. Planta é aeróbica ou anaeróbica? Aeróbica, isso aí, Samuel. Planta, então, gente, para quebrar a glicose, ela também vai precisar de gás oxigênio. Ela também vai utilizar o gás oxigênio para conseguir fazer as quebras do carbono e gerar o quê? Qual o nome da moeda energética? ATP. Isso aí, Bruna, Samuel, ótimo. Excelente. Adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina. Deixa eu pegar aqui, que eu esqueci de um negócio aqui. Vamos lá, então. Aí, na sequência, eu vou compartilhar minha tela com vocês para falar disso daqui. Cadê o negócio? Tá aqui. Fotossíntese. Então, o objetivo da fotossíntese é produzir glicose, tá? Para conseguir gerar a energia dela, tá? Em contrapartida, quando a produção da glicose, a gente tem os reagentes de produto, né? Numa reação química. Os reagentes, tá dando para ouvir aí, gente, ou não? Que deu, parece que falhou aqui de novo. Os reagentes de uma reação química, nesse caso da reação química que é chamada, que é a fotossíntese, um dos elementos, foi o que Arthur escreveu aí, gás carbônico, né, dióxido de carbono, mais a água, né, em presença da luz, e é produzida a glicose, o gás carbônico e também a água, tá? Produzindo um pouquinho de água também. E o objetivo, então, da planta ao fazer a fotossíntese é fazer o quê? É produzir glicose. Então, cuidado com aquela ideia de que é produzir gás oxigênio. Não, faz parte também, mas ela faz fotossíntese
para ela se alimentar, porque ela é o quê? Um autótrofo, tá? Logo, os autótrofos, ó, são esses seres que produzem o próprio alimento, né? E são capazes de transformar energia química, né? Energia fótica em energia química, ok? Energia luminosa em energia química. Bom, aí aqui é a equação da fotossíntese, tá? Eu fiz as duas equações aqui, porque essa aqui é a equação real, né? Essa de baixo é a equação que cai muito nas provas, tá? E aí, então, já caiu, por exemplo, uma questão falando assim, que o produto da fotossíntese, a reação, um dos reagentes é a água, mas como produto, também tem a água. E aí o aluno foi e marcou que não. E tá errado, né? Porque o produto também é água. Então, se você observar, ó, a equação tá balanceada, tá? Então, assim, ó, 6 molequinhas aqui de gás carbônico, mais 12 de água, em presença da luz, lembrando que a planta, lá nas suas folhas, tem a organela responsável, né, que é o cloroplasto, e nessa organela é que ocorre a captura da luz, graças a um pigmento chamado clorofila. Ah, professora, só esse pigmento que captura a luz? Não, mas é o principal, tá? Existem outras, né, xantofilas, que fazem a captura da luz também, mas esse aqui é o principal, é a clorofila, tá? E aí, depois da seta, a gente tem o produto dessa reação química, né? Aí aqui é uma molequinha de glicose, né? Mais 6 de gás oxigênio e 6 de água, né? E aí o que que acontece? Normalmente, nas provas vem essa equação aqui, porque foi cortada, né? Olha aqui, ó, 12 de água, você corta aqui com 6 daqui, vai sobrar o quê? Só 6 e a de lá desaparece, tá? Então cuidado. Na equação é utilizada a água e é produzida a água também, beleza? Como resultado dessa equação aí para a produção da glicose. Tudo bem, gente? Dá um ok aí para mim ver se está tudo certinho com vocês. Se estão me ouvindo, se não caiu, tá bom, ótimo. Aí, chuchus, a gente tem a fotossíntese, ela não é feita só pelos eucariotos não, né, porque a planta, a alga, né, a alga, do reino protoctista, elas são eucariotos, né. Mas a gente tem também bactérias fotossintetizantes, né, como, essa esse resultado, elas vão também fazer fotossíntese, ok? Então, as algas azuis, né, cianobactérias, então elas têm a capacidade de fazer a fotossíntese, de realizar a fotossíntese, e com o mesmo objetivo, né, de produzir a glicose, tá? Então, aqui também tem uma equação, né, da fotossíntese bacteriana de fotorredução, eh e a produção aqui de 6 molequinhas aí de gás carbônico como reagente, 6 de H2S e na conversão, só cuidado, a luz solar, a gente tem a luz branca, a ultravioleta e a infravermelha. A planta, ela utiliza a luz branca para poder realizar fotossíntese, tá? Nesse caso aqui, as bactérias vão utilizar qual? A infravermelha, beleza? Elas vão utilizar essa aqui. E aí vão produzir a glicose, tá? Então, é só para vocês verem também a reação, esse tipo de reação química que ocorre com as bactérias. Aí tem uma organela muito importante, tá? Que esqueci até de falar, olha, esse composto,
Aí deu delay aqui. Estão me ouvindo? Graças a essa fotossíntese das bactérias é que são produzidos muitos compostos, né, à base de enxofre, ok? A gente congelou minha apresentação aí, deixa eu tentar aqui. Bom, foi aí. A organela, que é responsável então, né, a gente viu que as plantas elas têm várias organelas em suas células, eh várias organelas inclusive comuns a nós, então exemplo, a mitocôndria, né, que graças à mitocôndria é produzida, convertida essa glicose em energia. E aí há organelas que são exclusivas delas, né, então exemplo aí os cloroplastos, né. Então o cloroplasto está presente nos seres autótrofos, né, eucariotos e fotossintetizantes. E o principal pigmento presente no cloroplasto é a clorofila, ok? Esse pigmento é o principal, não é o único, lembrando, mas é o principal aí, pra ajudar na captura da luz solar, né. E presente nele também tem o magnésio que é utilizado também, um elemento muito importante, um mineral muito importante, presente para a fotossíntese, produção da fotossíntese. Então a gente tem aí essa organela, que é o cloroplasto, ele é uma dupla membrana, inclusive a teoria endossimbiótica, ela diz que, o cloroplasto, do mesmo jeito que a mitocôndria, ele, hã, foi incorporado, era um ser unicelular, que foi incorporado por uma célula eucariótica. E qual que é a evidência que dá, né, essa é uma teoria, né gente, teoria endossimbiótica, que ela tem uma dupla membrana muito comum aí nas bactérias, né, e também ela tem DNA próprio, é igual a mitocôndria também, dupla membrana e tem DNA próprio, tá, é por esse motivo. Muitas questões elas costumam falar sobre isso, cobrar essa coisa aí da mitocôndria, dessa análise a nível celular. Tudo bem gente? Estão ouvindo? Hoje realmente a internet ela não tá legal, e aí por isso que eu tô sendo bem insistente assim, tá gente? Perguntando se vocês estão me ouvindo, se tá tudo bem, porque de manhã estava falhando demais, eu não sei se tá falhando agora. Tá falhando gente? Vocês estão me ouvindo? Beleza, tudo normal. A Bruna falou que tá falhando um pouco ali. Tá, é porque de manhã estava várias vezes eu tive que repetir aquilo que eu estava dizendo e é só essa minha preocupação. Tá bom, obrigada. Bom, e aí, então esse é o cloroplasto, importante organela do vegetal, porque por meio dele, a planta absorve a energia, né, solar, e também é aqui que vai acontecer o quê? Eh vai acontecer a produção da glicose, né, vai acontecer a fotossíntese, beleza? Então ela tem uma membrana externa, né, uma membrana mais interna, tem essa estrutura que é tipo uma gelatina, né, uma parte aquosa que é o estroma, né, e tem essas moedinhas empilhadas, que a gente fala que são as, tilacoides, né, e o conjunto aqui vira uma grana, né, que é uma pilha de tilacoide, então cada moedinha dessa aí é uma tilacoide, beleza? E o espaço aqui dentro da membrana intermembranar.
Bom, aí vamos entender então, a fotossíntese e como ela acontece, quais são as etapas que ela acontece. Ela tem uma fase clara, que a gente chama de fase fotoquímica, e ela tem uma fase escura, que é uma fase, química, uma fase enzimática, que há a participação das enzimas para produzir a glicose, beleza? Então fase clara é a fase escura. Presta atenção que a fase clara, você já vai saber que ela é dependente da luz, tá? Em geral, a planta é dependente da luz. O que eu quero que você guarde é que, ambas as fases são dependentes da luz, mas que a fase clara, ela só vai acontecer enquanto tem luz. E a fase escura foi só para dar um nome mesmo, em oposição a esse sentido da fase clara. Por quê? Ela não vai acontecer somente quando tiver a luz, ok? Então, fase clara só vai acontecer em presença da luz solar. A planta precisa de luz, ok? Ela é dependente da luz para poder sobreviver, para poder produzir o alimento dela. A fase escura, ela é dependente da fase clara, mas ela não vai acontecer somente se tiver a fase clara, somente se tiver escuro, ok? Não é uma fase que a fase clara é dependente da luz e a fase escura é dependente do escuro, não. A fase clara é dependente da luz, mas a fase escura, ela ocorre independente de estar com luz ou sem luz, ok? Beleza. Ela não precisa da ativação luminosa, né? E aí vamos para as fases, tá? A gente tem a fase clara. Cuidado que nas provas sempre costumam cobrar local, tá? Então, um exemplo, local onde ocorre a glicólise da respiração celular, tá? Aí você vai ter que falar no citoplasma, tá? Local onde ocorre a cadeia respiratória, né? Nas cristas mitocondriais. Então, costumam cobrar local, beleza? Então, aonde ocorre a fase clara? Ela vai acontecer nesse lugar aqui, ó, nas membranas tilacoides, né? Porque é lá que vai ter a clorofila, que é o principal pigmento para fazer a captura da luz solar. É necessário que ocorra a presença da luz, né? Acabei de falar isso. E ela vai ser subdividida também em dois processos. Um processo chamado de fosforilação e um processo chamado de fotólise da água, que é aqui a quebra da água. Tudo bem? Tudo jóia aí, chuchus? Estão ouvindo direitinho? Então, fase clara, fosforilação e fotólise, duas etapas. Tudo bem? Estão me ouvindo? De vez em quando dá um ok para mim, gente. Beleza, Bruna, obrigada. Vou beber uma água aqui. Maravilha, né? Se não fosse pela vegetação também não tinha água, né, gente? Importantíssimo aí o processo. Então vamos lá, fosforilação. O que é fosforilação? São reações químicas que vão acontecer graças à luz, à presença da luz, né? E que vai resultar em produção de ATP. A gente acabou de ver que ATP é a moeda energética. ATP é uma molécula que é feita por uma base nitrogenada, né, que é a adenina, e uma pentose e um fosfato, tá? Então esse composto aí, ele é chamado de trifosfato de adenosina. E que são 3 fosfatos, né, ligados. Imagina que sejam, assim, 3 bolinhas ligadas. A quebra de cada bolinha dessa, gente, ela vai gerar o quê? Energia, ok? Então, o que que a planta, o que o indivíduo faz, né? Ele produz ATP. Produz ATP a partir do combustível dele, da quebra do combustível, que é quem? A glicose, tá? Então, para que isso aconteça, precisa de energia? Precisa, tá? Então, quando a gente fala em energia, eu já queria que vocês pensassem
que é o ATP, mas existem outras fontes de energia além da ATP. Tem, por exemplo, a GTP, que é guanosina trifosfato, que ele é menos energético um pouquinho que o ATP, mas também, né, tem energia. Quais outros? Quando a gente pensa em energia, escreve aí para mim. Você pensa em quê? Que você já estudou que é energia. Além de ATP, além de GTP, ADP, né, adenosina difosfato, é quando o ATP ele é quebrado, né? Aí vira ADP, né? ADP mais PI, né, Bruna? Mas tirando isso, ô Samuel, eu não li o que você tinha perguntado sobre repetir o que acontece Era na fase clara. na fase clara, sem a luz ou com a luz? Não, repetiu o slide mesmo, você passou um pouco rápido por isso. Ah, tá. Beleza, beleza. Faço sim. Deixa eu só concluir esse raciocínio aqui, aí a gente volta lá, tá? Além de ATP e GTP, chuchus, o que mais vocês entendem como fonte de energia? Que vocês já estudaram, a gente está fazendo revisão, né? Então, lá no primeiro ano, você estudou sobre isso, estudou sobre a respiração celular, né? Como fonte de energia, sódio e potássio. Ô, Bruna, a bomba de sódio e potássio, ela vai gerar corrente elétrica, tá? Lembrando que há um gasto de ATP para poder fazer a bomba de sódio e potássio, que é o quê? É manter em níveis ideais dentro da célula o sódio e o potássio. Então, para isso, a célula gasta energia, ela vai gastar ATP. E para que, qual que é a importância de manter isso? Para poder produzir corrente elétrica, tá? Ótimo, Bruna, mas a ideia é essa mesmo, ok? Eu não tô, não tô falando que não tem nada a ver, não. Eu acho que tem a ver, sim, tá? Mas é legal a gente discutir assim, você lembra de quê? Lembra de bomba só de potássio. Mas vamos lá, por que você lembrou disso? Porque é um processo que gasta ATP, tá bom? É um transporte passivo. Desculpa, ativo. É um transporte ativo. Beleza? Mais o que, gente? Então tá, eu tô vendo que vocês talvez não estejam lembrando, a fermentação, Luiz, ela também é para produzir ATP, tá? Mas eu queria que vocês pensassem também que hidrogênio, H+, tá? E elétrons também geram energia, beleza? Então, são fontes de energia. Tudo certo? Beleza. Aí, então vamos lá. Aqui, esse desenho, deixa eu ver se já está aparecendo para vocês. Tá. Esse desenho aqui é a luz solar, né, incidindo sobre a molécula de clorofila, beleza? Aí, o que a molécula de clorofila vai fazer? Ela vai se excitar, ela vai liberar elétrons, tá? Porque ela está capturando essa luz e ela está recebendo, ela está sendo excitada por isso. Então, elétrons, energia, né? E aí, esse elétron, vocês viram que que os átomos, né, vamos lá para a química, que os átomos, eles são constituídos lá do núcleo e da eletrosfera, né? Aonde ficam os elétrons? Na eletrosfera, ótimo. Esses elétrons, eles ficam estáticos lá? Estáticos eles ficam parados no mesmo lugar? Não, isso aí. E tem os níveis de energia, né, dentro das camadas, isso aí. Beleza. Então o que que vai acontecer aqui? Esses elétrons vão ficar pulando de camada em camada, ok? É basicamente isso, ó.
Aí, presta atenção, o elétron então, ele é passado, deixa eu só tirar isso aqui, não me atrapalhar. O elétron então, ele é passado de uma proteína para outra, esse elétron aí que foi produzido, foi excitado, né, pela luz solar, tá? E ele passa de proteína para proteína, dentro da membrana tilacoide, que é aqueles disquinhos que eu mostrei dentro do cloroplasto, ok? Ah, Samuel, deixa eu voltar aqui, que eu esqueci. Ó, voltou. Só para eu repetir aqui para Samuel antes de prosseguir, porque pode ser que embole. Samuel, então, a produção da glicose, né, como a planta produz a glicose, tá? Depois a gente vai falar do processo de como ela quebra a glicose para produzir energia, que é igual ao nosso, tá? Então, para produzir a glicose, ela precisa de luz, né? Então a gente dividiu essa, essa síntese, né, que é a fotossíntese, em duas fases. A fase clara e a fase escura. A fase clara, ela vai acontecer aonde? Na membrana tilacoide, né? Lá naqueles disquinhos que eu mostrei para vocês na imagem, lá onde tem clorofila e vai receber o que? A luz solar, né? A captura da luz solar. Essa fase, ela é dependente, 100% dependente da luz, porque o que eu estou acabando de mostrar para vocês, a luz ela vai ser capturada pela membrana tilacoide e vai receber, os elétrons vão ser excitados, né? Então, sem a luz solar, ela não consegue. Agora, cuidado, assim, existem plantas que elas são criadas dentro de luzes artificiais, ok? Então, não necessariamente tem que ser eh, a luz natural, tá? Pode ser uma luz artificial. Vários experimentos já mostraram isso. Então, tem planta que cresce sob a luz vermelha, sobre a luz amarela, ok? Então, é possível. Mas, né, na natureza, elas crescem aí é, no meio natural. E aí, essa fase clara, ela vai acontecer dois processos dentro dela. Então, a gente não vai falar da fase escura ainda, não. Então, dentro da fase clara ainda tem dois processos, que é o processo de fosforilação e um processo de fotólise da água, né, que é por meio da quebra da água. Tudo bem, Samuel? Dá um ok para mim se está tudo bem. Todas elas aí, o objetivo é produzir ATP, né, é produzir energia, tá? Então, a luz solar vai incidir sobre a molécula, né, da clorofila, lá da membrana tilacoide, e vai excitar os elétrons serão liberados e serão transportados, né, e serão transportados de membrana para membrana, com isso gerando aí uma energia, tá? Então, ó, o elétron é passado para outras proteínas presentes, né, na membrana tilacoide, e com isso, né, ó, vão produzindo o quê? ATPs, ok? Quando ele vai pulando de uma proteína para outra, é liberado o ATP, dentro daquela ideia que eu falei da eletrosfera, né, dos elétrons pulando. Então, gerou ATP, gerou energia, né? Beleza, essa é a fase clara, beleza? Fosforilação. Fosforilação. Aí, a fotólise, ela é o quê? A quebra, né, da água. Então a planta, ela vai precisar, né, da luz solar, a gente já viu o porquê, né, para fazer a fosforilação, e também vai precisar da água e do gás carbônico, beleza? Depois a gente vai ver para que ela precisaria? A água, a gente sabe que é H2O, né? Então, H2O. O que vai acontecer? A quebra dessas ligações do hidrogênio e do oxigênio. Então, a fórmula da água é
2 de hidrogênio e 1 de um de oxigênio, tá? Aí beleza. Essa equação aqui, essa reação é conhecida também como reação de Rio, foi o camarada que descobriu isso. Ocorre a quebra da água por meio da energia da luz. Porque na água, o que interessa? Os hidrogênios. Porque eu acabei de dizer que além da ATP, GTP e dos elétrons que a gente acabou de ver que gera energia, o hidrogênio também gera energia, ok? Tem até aquele lance daquele carro movido a hidrogênio, né? Dizem que apareceu no jornal, que é aqui, né, no Espírito Santo. Aí teve uma treta ainda. Disseram que é verdade, que não é, que o cara morreu, que mandaram matar o homem. Várias histórias aí, né? Eu não sei que desfecho que deu, não. Mas assim, a ideia dele lá. Você conheceu um menino que conheceu o cara. É sempre assim. Todo mundo que eu conheço também aconteceu isso. Mas o cara tá vivo, né, Luiz? É o que importa, né? Mas, gente, num futuro, né, bem próximo, sumiu, né? É verdade, também acho que ele sumiu. Uma questão de tempo, né, para a gente ter outras formas de energia, de combustível. Porque esse tipo de combustível, ele é muito, né, ele deprecia muito. Então, chuchus, olhando para cá, o hidrogênio, ele vai ser utilizado como fonte de energia também para o vegetal aqui. Aí, lembra que eu falei de hidrogênio e de elétron? Existem duas coenzimas muito importantes que vão ajudar na captura desses hidrogênios e desses elétrons. Vocês já ouviram falar em NAD e FAD? Lá na primeira série, quando você estudou sobre respiração celular, você estudou sobre, o NAD e o FAD, né, que é nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, e o FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo, que são 2 carreadores. Então, imagine que seja, assim, 2 transportadores, 2 Ubers, que vão rodar por aí, né. Imagina que seja o Uber, já sei, o Uber e o 99 Pop, tá. O Uber, então, você tem caminhões em carros do Uber e carros do 99 Pop. Já andaram nesses 99 Pop? Eu já, de vez em quando, que eu fico comparando, né, qual que é mais barato. Aí, então, são duas estruturas que são carreadoras, eles vão carregar. Então o NAD, ele carrega também 2 elétrons e 2 hidrogênios, e o FAD também vão carregar 2 elétrons e 2 hidrogênios. Mas por enquanto eu queria que você pensasse só no NAD, porque é o que está aqui nessa equação aí da fotólise. O que o NAD vai fazer? Vai transportar, né, os hidrogênios e os elétrons dessa equação. Então, observando aqui, ó, eu tenho H2O, que, graças à luz, né, na presença da luz, é o quê? Quebrado, né? Essa molécula aqui, ela é quebrada. Aí produz hidrogênio, que ó, energia, elétrons, energia, né? E meia molequinha de gás oxigênio. Beleza? Então, a fotólise é a quebra da água. Com qual intuito? Gerar energia. Beleza? Ó, é isso aqui que vai acontecer, ó, na imagem. A gente tem aqui a água, vai acontecer a energia, tá? Quebra da energia. E o que é o NADP, né? É um quê? Um aceptor, né? Ele é um aceptor de hidrogênios, de elétrons. Então, o que ele vai fazer? Vai capturar aquilo que tiver dando bobeira aí de hidrogênio e de elétron. Para quê? Para guardar. Para quê? Para dar como energia numa equação que precise utilizar energia, tá? Então, ela captura o quê? Os hidrogênios liberados durante a fotólise da água, beleza? Então tá aqui, ó. NADP
capturou 2 hidrogênios, virou NADPH2. Então, esse aqui é quando ele está oxidado. Quando ele captura, ele está cheio. É Uber vazio, Uber cheio. É como se ele mudasse de nome, ok? O Uber cheio leva o nome de NADPH2. Por quê? Ó, ele capturou 2 átomos aí de hidrogênio, que vai virar energia. Tudo bem, gente? Cortou aí alguma coisa que eu tenha dito?